Opa, Marcelo Neves aqui, e esse é o ValorCast, o seu podcast definitivo de produtos e inovação. Muito bom, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do ValorCast. Aproveita já para a gente seguir o ValorCast no Spotify, ali na Apple, no Google e outras tantas ferramentas. Basta você clicar aqui no botãozinho seguir e sempre que um novo episódio for publicado, você vai receber uma notificação. Tá certo? Combinado? Para começar esse nosso episódio, eu convidei aqui a minha amiga Camila. Tudo certo, Camila, com você? Oi, gente, sim, tudo certo, boa noite, animadíssima com esse papo, da coisa aí para aprender com a Stephanie. Bora! A nossa convidada especial, Stephanie Rissuti. Tudo certo, Stephanie? Falei teu nome certo? Falou muito certinho. Um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Muito empolgada para conversar sobre um assunto que está no meu dia a dia tão forte. Boa. Vambora, vamos começar. E para começar, quem é a Stephanie Rissuti? Pergunta fácil? Olha, depende do campo que a gente pergunta, né? Mas acho que eu sou principalmente, né? Eu tenho 28 anos, eu moro aqui em São Paulo, na capital. Eu sou formada em Relações Internacionais, eu tenho especialização em gerenciamento de projetos e gerenciamento de projetos focados em produtos digitais, né? E a minha carreira mudou muito, né? De onde eu vi, né? Das relações internacionais até onde eu tô hoje. Mas é muito curioso e muito interessante porque para mim faz muito sentido. Eu sei que talvez falando assim não vai fazer para as pessoas, mas vou até depois contar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas eu trabalho atualmente numa EdTech, né? Como coordenadora de pesquisas, né? De operações de pesquisa. E acho que falando um pouquinho quem eu sou é isso. Assim, ultimamente tem sido bem corrido, trabalho, me mudei recentemente de casa, então tem o profissional e o pessoal tá bem dividido assim. E eu acho que muitas dessas coisas do meu pessoal e do meu profissional se entrelaçam, porque tem a ver muito com orquestração de processos e de ferramentas. E eu vejo muito que no meu pessoal eu trago coisas para melhorar o meu profissional e vice-versa. Tem muita sinergia. Legal. Mas calma lá, antes da gente falar do nosso tema principal, deixa eu entender o seguinte. Você falou da Stephanie profissional. E a Stephanie, no lado pessoal, o que gosta de fazer, o que faz no tempo vago? Certo. De esporte, assim, eu gosto muito de corrida. Durante a pandemia, me descobri muito em corrida, então, não fiz provas oficiais, né, assim, mas fazia corrida todos os dias de manhã. Faz uns 6 meses que eu parei, que tive uma questão no joelho. Gosto muito de ver série, eu sou muito curiosa por assistir muito conteúdo online mesmo, assisto muito YouTube, né, diversos assuntos. Sou apaixonada por bichinhos, eu tenho 2 gatinhas que vivem aparecendo nas câmeras, vocês já devem ter visto, que inclusive estão aqui dormindo, só vivendo a vida mansa, né, trabalhando para pagar a vida boa das gatinhas. O que mais eu faço no meu tempo livre? Sou bem família, bem caseira, assim, gosto muito de passar tempo fazendo coisas em casa, cuidando da casa, e como eu tinha mencionado, me mudei recentemente. Gosto de fazer muitas coisas manuais, então assim, eu coloquei a guarnição das portas, né? E eu gosto muito de entender como tudo isso funciona. Então, assim, sou uma pessoa muito questionativa e curiosa. Então, eu posso... Nos últimos tempos virou gerenciadora de obras, né? Pesquisadora e gerente de obras. Pois é, foi uma loucura descobrindo várias coisas, várias nomenclaturas diferentes e, enfim, falam que a gente precisa aprender uma coisa por dia, né? Nesses últimos 3 meses, acho que eu aprendi umas 10, principalmente relacionadas à obra. Foi intenso. Que legal. Bacana, hein? Bacana. Agora, vamos lá. Vamos aí pro nosso... Hoje, o teu papel é o quê? Qual é o teu cargo, o teu papel dentro dessa EdTech?
Eu sou coordenadora da área de pesquisa, que a gente chama de Research Ops, né, que basicamente a tradução livre é operação de pesquisa. Então, o que eu faço é coordenar um time, que hoje tem 4 pessoas, que fazem pesquisas para todas as áreas da empresa, né, mas focada dentro do time de design. Legal. O que é esse negócio de Research Ops? Porque assim, Stephanie, tá surgindo Prod Ops, ou POPs, ou POPs. Tem Research Ops. Diz pra gente, define pra gente o que é esse negócio chamado Research Ops. Como que essa caixinha funciona, onde que ela tá contida, para quem que você responde ali no dia a dia, como é que essa engrenagem funciona? Legal. Então, esse Ops, como você disse, está aparecendo muito, né? E, na verdade, é um tema e uma profissão que veio de uma forma muito orgânica, que imagino como várias outras profissões. Mas, então, basicamente, Ops é operação, né? E o que se entendeu, principalmente dentro do mundo de pesquisa, saindo um pouco do acadêmico, mas indo um pouco mais para a área corporativa, é que para a gente poder desenvolver melhores produtos e serviços, a gente principalmente precisaria falar com as pessoas que consomem esses produtos ou serviços, né? Que é a ideia de colocar o usuário no centro, né? Que é um conceito de design. E aí o que aconteceu? Diversas empresas que faziam pesquisa traziam metodologias, claro, do mundo acadêmico, que são importantes e fundamentais para garantir que a pesquisa é feita com rigor. E entendiam que dentro do mundo corporativo existiam alguns processos parecidos. Então, existiam passos que deveriam seguir independente do tipo de pesquisa que você estava fazendo para algum produto ou para uma área em específico. Então, basicamente, eram 5 pilares, né, que constituíam basicamente, montar um plano de pesquisa, né, então orquestrar, organizar quais são as dúvidas, as certezas, as hipóteses que a gente tinha. Então, desenha como seria esse cronograma, como a gente entra em contato com as pessoas com quem a gente quer falar, e para isso precisaria ter uma triagem, toda uma questão relacionada à segurança da informação dessas pessoas, para que as informações delas não fossem divulgadas. Porque pensa, né? Mas quando a gente está trabalhando dentro de uma empresa, muitas vezes com quem a gente fala são os próprios usuários. E existe esse medo de backlash, né? De retaliação. Então, é muito importante que o time que esteja falando com essas pessoas garanta essa segurança de que é um ambiente seguro, tranquilo. Fora isso também, se entendeu que existe um processo para boas práticas de como a gente fala com essas pessoas, aonde, quando, um consenso mínimo de metodologias, né? De como aplicar essa conversa, como a gente processa esses dados que a gente coleta, como a gente consolida todas essas informações, como a gente apresenta esses resultados para as empresas, ou enfim, para a comunidade de pesquisa, e como a gente consegue armazenar, né? Como a gente armazena. Então, dentro principalmente de empresas de tecnologia, percebiam que existia um processo. E aí, em 2018, teve uma grande conferência que falava sobre pesquisa no mundo, né? Em que se definiu alguns parâmetros e norteadores que falaram, bom, então isso quer dizer que existem todos esses passos, que se a gente seguir todos esses passos, ele vai ter uma nomenclatura que vai se chamar operações de pesquisa, então Research Ops. Então existe e é necessário ter um padrão mínimo para que as pesquisas sejam realizadas fora do âmbito acadêmico e dentro do mundo corporativo. Então, o que é, né, Research Ops? É esse consenso entre diversas empresas, principalmente empresas de tecnologia, né, que se reuniram, montaram basicamente um playbook, né, um manual de o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, como. E isso vai crescendo, porque conforme as pesquisas são realizadas, as dificuldades, as descobertas são feitas, essa, na verdade, é uma temática, assim, acho que como diversas outras das carreiras, vai crescendo e se retroalimentando. Então, não é um conceito fechado, são esses
Existem 5 principais pilares, né, que basicamente estão só em resumo disso tudo que eu falei. Recrutamento de participantes, proteção de dados, consolidação das informações, armazenamento desses dados e escalabilidade de pesquisa, né, dos resultados que a gente tem. Então, medir o impacto. Então, são esses 5 pilares principais. E tem um outro que é muito importante que fala sobre ferramentas. Então, também, dentro da comunidade de pesquisa, é falado muito sobre quais são as ferramentas que a gente usa. E, assim, falando alguns nomes aqui jogados para quem estiver ouvindo a gente, talvez se sinta um pouco mais próximo, né? Miro, Figma, Maze, a gente tem o Lookback, existe uma infinidade, né? O Dovetail, existe uma infinidade de ferramentas hoje que estão dispostas aí para o público ou para quem vai querer trabalhar com pesquisa, que nos ajudam a conquistar todos esses passos e chegar no final, que é planejar, executar e entregar uma pesquisa. Cara, acho muito que eu legal. falei muito, mas em resumo é isso, né? Em resumo é isso. Não, Só tudo isso. Só tudo isso. Bem legal. O objetivo é que você fale bastante mesmo. Agora, olha só, Stephanie, para operacionalizar todas essas pesquisas, eu imagino que a empresa tem que ter uma cultura de pesquisa, de fazer todo esse research. E isso não deve ser fácil de você levar para uma empresa. Como é que tem sido a tua experiência? O que você tem visto aí no mercado das empresas em relação a uma estrutura, né, de operacionalizar todas essas pesquisas, de ter uma área, de ter um time? Inclusive, fala aí como que é a estrutura do teu time hoje, mas fala aí um pouquinho para a gente. Como que você tem visto no mercado as empresas? E aí depois você fala um pouquinho do teu time. Legal, com certeza. Então vamos lá. Até dando um pouco de contexto de como eu entrei nesse mundo, que eu acho que vai fazer sentido para explicar um pouco como funciona no dia a dia, né? Então, eu entrei nesse mundo trabalhando numa consultoria de inovação. E essas foram as primeiras empresas que até antes de 2018 já praticavam muita pesquisa como forma de recomendação, né, de produtos ou serviços, né? Então as consultorias foram as grandes propulsoras de falar sobre pesquisa para produto e serviço, né? Então entrei nessa empresa em 2014, né, nessa consultoria, e meu cargo não tinha nada a ver com isso, e lá existia já alguns processos básicos. Então, por exemplo, recrutar, bonificar, consolidar, entregar para o cliente. E eu fui observando todos esses passos e processos, entendendo que existia todo um ecossistema que precisava ser viável para que isso acontecesse. E qual que era esse ecossistema? Então, principalmente, a gente precisaria ter pessoas que fossem especialistas, né, em pesquisa ou que soubessem aplicar essas pesquisas, que normalmente eram pessoas que vinham das ciências sociais ou pessoas que fizeram biblioteconomia. Eu trabalhei com várias pessoas com essa especialidade. Isso focado em pesquisas mais etnográficas, né, exploratórias, então que não tinham tanto a ver com interface com o produto, mas sim em descobrir os porquês e os comos das coisas, e não exatamente desenhar um produto, né, que é onde eu tô hoje. E aí eu vou fazer a conexão, eu juro. Enfim, e aí, nesse meu processo da carreira, eu percebi que só isso também não bastava, porque na consultoria a gente não tem demandas internas, né? A gente tem demandas dos clientes. Então, eles chegam com a demanda e a gente só desenvolve um pedaço, que é o quê? Aplicar e entregar, né? Os resultados, não as recomendações que a gente está dando. Então, a primeira coisa que eu digo sobre o que precisa para uma empresa é acreditar que é falando com seus próprios usuários que a gente vai conseguir implementar a pesquisa e vai elevar a nossa capacidade de resolver os problemas que a gente tem internamente. Então, acreditar que conversando com quem consome o nosso serviço e produto, é que a gente vai entender como melhorá-lo, né? E aí, assim, eu acho que é super válido as pesquisas que são amplamente, antigamente já difundidas, que tem a ver com NPS, né? Então, satisfação do usuário, do consumidor com aquele produto, que é um início. Então, eu diria que as empresas que estão com uma maturidade mais baixa, a primeira pesquisa que de fato fazem é um NPS, elas começam por aí. Então,
eu não sei muito bem qual é o fluxo ou a jornada que a pessoa faz dentro do meu produto ou do meu serviço. Mas eu sei que no final eu quero saber se ela está satisfeita ou não. Né? E aí, quando começa a perceber que talvez a satisfação não é tão grande, a satisfação é maior, ou existem outras pessoas que entram em outras áreas, por exemplo, de marketing, tá, mas a gente quer ampliar as vendas, tá, mas a gente quer entregar outro tipo de produto, a gente quer ampliar a nossa carteira de serviços. Como a gente faz isso? Não tem como, não é pelo NPS que a gente vai saber. Então, eu diria que entra numa outra escala de maturidade da pesquisa, que é o quê? Então, eu entendo que eu tenho um problema, eu acredito já na cultura da pesquisa para poder me devolver essas informações, né? Eu vou fazer a pesquisa, eu consolido, e aí eu tenho uma área que vai aplicar essas recomendações e dados. Então, a gente já tem uma área que tenha pessoas que sejam de ponta a ponta para fazer a análise desses dados, então são pesquisadores, são designers, que também, né, quando a gente está falando de produtos digitais, principalmente, que é essa área mais pungente, são as pessoas que vão pegar esses resultados, olhar e falar, tá, legal, eu tenho uma ideia, então a gente vai criar um produto ou serviço com base em todos esses insights e recomendações, que são coisas que são palavreados que a gente usa bastante, né, dentro de pesquisa. Então, legal, beleza. Tá, ok, mas o designer, ele desenha, ele não desenvolve, né? Então, a gente tem empresas que vão até aqui também, e aí tem que terceirizar o processo de desenvolvimento mesmo, entrega, que muitas vezes acontece e que era a questão, era a situação da empresa em que eu trabalho hoje, até a gente entrar, né, ser criada mesmo essa área de design. Então, a gente tinha alguns designers, só que essa parte de fato, ter a ideia, ter a solução para poder criar mesmo, codar, né, que é um processo bem mais extenso e custoso para a empresa, era terceirizado para uma consultoria que só fazia esse processo de fato, desenvolver e entregar um produto. O que isso causa? Pode falar. Posso fazer uma perguntinha? Então, dentro da sua caixinha de Research Ops, tem pessoas de design também ou elas ficam apartadas de Research Ops? Vocês têm essa troca? Hoje, no meu time, eu tenho tantas pessoas que são UX Research, então são pesquisadoras com foco na experiência do usuário, quanto pesquisadores que também têm uma interface com o produto, que a gente chama, que é um Product Designer mais Researcher. Então, são pessoas que têm esse conhecimento tanto teórico de praticar a pesquisa, quanto transformar todos os resultados que a gente traz em insights e recomendações e até desenho de tela. Né? Legal. Então seria eu não diria nem segundo, mas talvez até terceiro estágio de maturidade em pesquisa, sabe? Bacana. E é esse modelo que você acredita que, assim, com base na tua experiência, que o time de Research Ops, ele fica mais encorpado? Com certeza, porque a gente consegue, inclusive, fazer uma interface melhor com o produto. Então, a gente está entregando resultados e relatórios que são inteligíveis para quem vai pegar aquilo lá, ler e transformar aquilo em algo. E não só ler e guardar na caixinha. Né? Então, é como se fosse... Inclusive, isso se fala... Acho que é legal fazer essa conexão, porque não adianta a gente fazer uma pesquisa super robusta, que vai durar meses, às vezes, que esse também é um desafio que a gente tem, né? De levar essa cultura da pesquisa e falar, acreditem no processo, não tem como a gente fazer uma coisa com rigor metodológico em 2 semanas, entendeu? Então, que essas são uma das questões. Então, é importante que, tá bom, já que estamos esperando um mês inteiro para receber esses resultados, que, nossa, é muito tempo, né, dentro de produto, eu preciso entregar um relatório muito inteligível para quem vai ler. Então, tem que ser muito assertivo, com bullet points, com os nuggets que a gente chama, que são pedaços de informação extremamente valiosos, que já vão levar direto ou soluções rápidas, né, que já vão ir direto para nem o designer desenhar, mas o desenvolvedor já desenvolver. Então, é muito importante a gente ter um time com diversidade. Não só diversidade de pessoas, né, de gêneros, enfim, mas também de conhecimentos, né, de hard skills, não só soft skills, porque senão a gente não faz essa interface com quem nos demanda, o que a gente precisa que seja desenvolvido. E aí, se não fizer isso, a gente não dá voz àquela dor do aluno, que da onde saiu, do aluno não, né, do usuário, da onde saiu o grande objetivo da pesquisa, a gente entender a dor do usuário, né?
E aí você entrega um pacote palpável, né? Do que depois você ainda ter que demandar para um outro time, que se tivesse que ter um time de design, né, apartado, se tivesse que ir ainda para um time de produto para fechar isso. Então, dessa forma, você consegue ter um pacotinho, né? Pensando tanto ali na pesquisa quanto no design para você chegar numa solução ali mais tangível, né? Para resolução do produto. Exato. Hoje a gente também divide muito o formato de como a gente atua de 3 formas, né? E ligados também à linguagem de design, né? Então, quando a gente está falando sobre um alto nível de incerteza, quando a gente tem um tema com alto nível de incerteza, o time de pesquisa é mais robusto e entra 100% dentro de atuação de uma pesquisa. Então, por exemplo, dando um tema bem amplo aqui, a gente quer entender como e por que as pessoas se comportam utilizando o iFood. Estou dando um exemplo bem genérico, né? A gente tem como saber como as pessoas se sentem, por que as pessoas usam, sem conversar com essas pessoas? Não. Então são perguntas mais exploratórias, que não vão ser respondidas com sim ou não, ou seja, não tem também como a gente fazer uma metodologia, por exemplo, de questionário, que é uma coisa muito recorrente, né, no mundo da pesquisa. Mas assim como também a gente às vezes precisa fazer um método misto. Então a gente precisa misturar um pouco de pessoas com expertise que vão investigar com os usuários o que eles estão falando, mas também o que eles estão fazendo e o que eles não estão falando nem fazendo, mas o que eles estão percebendo. E aí, para poder fazer essa conexão, é muito importante que a gente tenha tanto essa interface com o produto, quanto a interface das pessoas de pesquisa, né? Eu sei que eu divaguei aqui um pouco da linha de raciocínio, mas eu vou voltar, eu juro, vai fazer sentido no final, né? Então, o que eu quero dizer aqui, da pergunta que você falou, né, Cami, é o seguinte, é importante ter um time diverso e que tenha conhecimento tanto teórico quanto prático, porque senão a gente não consegue, inclusive, levar a importância à cultura da pesquisa para adiante. Então, não adianta a gente ter pessoas que são extremamente também acadêmicas, e tem muita gente que vem do acadêmico e são pessoas fantásticas e incríveis, mas é muito importante a gente ter a linguagem conversacional com quem, de fato, vai melhorar a vida do nosso usuário, que não é só a pesquisa. Quem tá e muitas dessas pesquisas, elas, quando você fala assim, tem um nível de exploratório maior, tem um grau de incerteza maior, ela acaba sendo mais qualitativa do que quanti? As pesquisas são métodos mistos, né? Então, quando a gente tem esse nível de incerteza mais alto, é uma pesquisa que vai exigir mais métodos combinados. Então, ela pode vir com informações iniciais que venham de um grande questionário, ou a gente primeiro busca informações de, tipo, por exemplo, um NPS, né? Então, um questionário de satisfação, entra naqueles campos de comentários abertos, né? Para as pessoas poderem descrever. Aí existe uma análise daqueles campos abertos que vão gerar quais são as informações principais que a gente pode explorar. Aí a gente pode ir para outros métodos que sejam focus group, entrevistas em profundidade, card sorting, existem uma gama muito grande. E aí, quanto mais a gente vai diminuindo o nível de incerteza, isso envolve, eu não digo que envolve menos, mas o trabalho é menor em relação à exploração que a gente está fazendo. Então, aqui dentro de como a gente trabalha, inclusive, quanto menos incerteza tem, mais o time de product designers ou de delivery pode colocar mais a mão. E a gente faz mais mesmo, eu não diria supervisão, mas é mais esse acompanhamento para garantir que aqueles principais pilares que eu comentei no início sejam seguidos, porque ainda assim a gente precisa garantir que, por exemplo, uma validação, a gente está fazendo um teste de usabilidade, digamos assim. E o time de produtos às vezes pode tocar esse teste de usabilidade, mas a gente precisa garantir que esse teste de usabilidade tenha diversidade da amostra. A gente não pode, por exemplo, falar só com usuários do iFood de São Paulo. Se o iFood está no Brasil todo, a gente precisa falar com todo mundo, pelo menos uma parcela representativa, quando a gente está falando tanto de pesquisas quantitativas quanto quali, né? Então a gente vai fazendo
grande parte do nosso trabalho também é ser esse grande hub de consulta e de apoio para todas as áreas que querem fazer pesquisa. Então, se a gente não vai fazer porque já está muito definida a solução ou o nível de maturidade sobre aquele assunto está muito já mais para frente, a gente de fato não precisa colocar a mão, porque nós não somos as especialistas em desenvolver, nós somos as especialistas em descobrir, que é justamente essa conexão que a gente faz de design que fala do duplo diamante, né? Que é o discover, describe. A gente está sempre mais focada na parte da descoberta e não de descrever, né, a solução. E como é que é o teu time hoje? Quantas pessoas são? O que você tem de hard skills e soft skills que você destacaria das pessoas de Research Ops do teu time? Hoje nós somos em 4 pessoas. Semana que vem eu vou ter mais uma outra pessoa que vai entrar no time. Então eu tenho, em nível de cargo, né? Assim, não sei se é exatamente isso que vocês querem que eu diga, mas eu tenho uma pessoa que é UX Researcher Sênior, uma pessoa que é UX Researcher plena, um júnior e um estagiário. Então eu tenho os 4 perfis, né? Eu tenho a cadência inteira, a cadeinha inteira. E vai entrar semana que vem mais uma pessoa sênior. E aí, assim, quais são as soft skills e hard skills? Eu acho que soft skills principais, as pessoas precisam ser muito empáticas e saber ouvir, tá? Quando a gente está conversando com os usuários, é muito importante a gente dar espaço para a pessoa falar e se abrir. Só que é muito difícil isso também, porque normalmente a gente tem um roteirinho, né? Ou a gente quer extrair alguma informação daquela pessoa, só que a gente não pode, tipo, transparecer que, olha, não quero saber muito disso, você pode parar de falar disso? Vamos entrar aqui? Então, tem um negócio que tem a ver com habilidade de comunicação e também habilidade, essa hard skills que tem a ver com controle de tempo e objetivo focal de onde a gente quer chegar. Porque senão você se perde completamente, você não vai... Tem gente que quer falar sobre a vida inteira e perde completamente o raciocínio. Então, é um esforço mútuo, né, de hard skills e soft skills. Outras soft skills, eu acho que são pessoas que precisam ser muito resilientes, que a gente tem muitas mudanças ao longo do caminho. Por exemplo, um dos pilares que a gente tem é recrutamento de participantes. Esse talvez seja um dos temas mais complicados que a gente tem, e não só na empresa que eu trabalho hoje, mas já foi nas outras empresas em que eu trabalhei também. Porque, ainda mais no Brasil, que a gente não tem uma cultura, pelo menos... Já melhorou bastante, tá, gente? Mas a gente não tinha uma cultura tão forte em pesquisa. A minha primeira memória que eu tenho de pessoas em pesquisa são aquelas pessoas que nos abordavam na rua, né? Aí, posso fazer uma pesquisa? E você, não, você não quer responder. Então, assim, o default das pessoas eu não quero, não me encho o saco, né? Porque eu não quero saber, né? Então, a pessoa precisa ter muita resiliência para entender que vai ter muita negativa para a gente conseguir ter pessoas que vão ser disponíveis. E para isso, tem uma das coisas que são muito importantes também dentro de Research Ops, que é saber que necessita ter para dar, para receber eu preciso dar. Então, se a pessoa vai compartilhar comigo as informações ou o tempo dela, eu preciso dar uma gratificação, né? Que existem diversos tipos de gratificação, desde voucher de lojas a talvez um produto ou serviço que a própria empresa forneça, né? Isso diverge muito, até dinheiro, né? Já trabalhei dando cartão de dinheiro que a pessoa podia pagar boleto, fazer compra online, cartão de crédito também, pré-pago, dinheiro mesmo, tem uma infinidade, sabe? O importante é entender que, dando alguma coisa, a pessoa vai nos retribuir. E mesmo assim, às vezes não é suficiente, tá? E tudo depende do público com quem a gente quer falar. Já fiz pesquisas com um público muito específico, por exemplo, de, tipo, CEOs, né? A gente queria entender, na época, na consultoria, a gente queria entender isso. O que é dinheiro para essas pessoas? O que é R$500? Então, não é isso, é uma experiência. A gente pensou numa experiência que poderia ser entregue para essa pessoa. Então, também tem a ver com a questão de eu preciso conhecer com quem que eu preciso falar para entregar algo que seja atrativo o suficiente para que também engaje a pessoa a nos dar as informações que a gente precisa, né? E não é dar no sentido de estou te enganando, é assim, eu quero tanto saber sobre você e só sobre sua experiência, é tão valioso o que você tem para me falar, que eu ainda tô te dando isso, não é só uma conversa. E olha, já fiz acho que
mais de 150 projetos de pesquisa, tá? Desde o meu começo nessa profissão. E as pessoas sempre adoram participar. Elas entram com cara emburrada e saem falando: nossa, que legal, pode me chamar para a próxima, tá? Adorei, não sei o quê. A gente fala: mas vai ter a bonificação. Ai, nossa, até esqueci, foi tão legal conversar com vocês. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: é um processo difícil, moroso, porém muito importante. Então, as pessoas precisam entender que existem públicos diferentes, você precisa saber se comunicar muito bem, ter resiliência, ter paciência. E nesse meio tempo também ser uma pessoa que tem os conhecimentos do processo de pesquisa, porque vai precisar sempre direcionar, controlar tempo, saber fazer a gestão desses participantes que a gente está entrevistando ou mandando formulário, como faz o processamento desses dados que a gente recebe. A pessoa precisa sim ser boa em síntese, tá? Porque vem muita coisa, eu diria que estamos aqui conversando. Talvez o quê? 20% do que eu tô falando vocês nem queriam saber? A gente faz esse filtro também na hora de analisar, né? Tudo muito interessante. Bom. Queria saber uma curiosidade. A Stephanie já foi pesquisadora? Nossa, já, gente, meu Deus, né? Então, vamos lá. Isso aí. Já fui boa? Não, mas já fiz muitas vezes? Sim, faço às vezes quando precisa também, porque a vida de trabalhar com pesquisa é assim, sabe? Então, quando eu entrei nesse mundo, eu entrei mais de fato como fazendo tarefas de operacionalização. Então, o cargo oficial que eu fui ter mesmo de trabalhar oficialmente como pesquisa na operacionalização de pesquisa, fui ter entrando nessa empresa que eu tô hoje, que é esse cargo que eu tenho, né, de coordenadora. Porque até então, eu era o quê? Project Manager. Eu era gerente do projeto. Então, eu fazia tudo, desde entrar em contato com as empresas que eu precisava do recrutamento, a gente, na empresa que eu trabalhava antigamente, até antes da pandemia, né, isso principalmente, os clientes estrangeiros vinham muito para o Brasil, porque existe uma metodologia da pesquisa que é a imersão cultural. Então, eles não queriam só vir falar com o usuário, né? Eles queriam entender o ambiente onde o usuário estava inserido, quais são as preferências, né? Tentar entender um pouco mais, viver na pele, que é o ter a empatia, né? Do que o usuário dele está querendo. Então, a gente fazia rota de viagem, agendamento de restaurante para ter experiências. A gente fazia agendamento da van, a gente fazia os hotéis, a gente fazia todo o processo. Tipo, precisavam de materiais de papelaria para poder fazer análise, post-it, a gente também comprava. Tinha que alugar sala espelho, porque das metodologias que a gente fazia sempre era sala espelho, né? Então, aquela sala, e só dando um contexto, porque talvez as pessoas não entendam esse termo. Sabe vídeo de polícia, filme de polícia, que a pessoa tá sendo interrogada? A sala espelho é isso, né? Num ambiente muito mais gostoso, não com aquela luz focada, né? Normalmente tem comidinhas, bebidinhas, e aí você tá super tranquilo. E é isso, então todo assim, era todo o backstage para fazer a pesquisa ser realizada, principalmente a execução, né? O planejamento e execução. E aí, com a pandemia, toda essa parte que era mais, honestamente, chata e complexa, desapareceu. E o que para mim foi ótimo. Então, eu comecei a fazer mais a gestão aí vieram outras questões, né? Que era a gestão de links, de transmissão. Aí a gente tem a questão com a internet, que às vezes os clientes queriam continuar falando com pessoas que vivem em lugares muito inóspitos brasileiros, e aí precisava mandar um modem de internet para a pessoa poder fazer internet, ou pagar o crédito no celular para a pessoa colocar o 3G. Então, assim, eu não fazia mais o turismo, mas eu fazia todo o backstage de fato para fazer com que a gente conseguisse conversar com essas pessoas aonde quer que elas estejam. Então, o que eu acho que é legal, né, até eu sei que não é especificamente isso que você mencionou, né, Cami, mas a pesquisa me fez abrir muitos olhos de que é muito maior do que só você estar lá em campo conversando com a pessoa. Você se coloca na realidade dela. E a gente começa a ter uma visão muito maior do quem a gente é e o que a gente faz aqui. Então, o time com quem eu trabalhava, né, as pesquisas que eu já fiz, a gente foi para lugares muito, muito inóspitos no Brasil, sabe? A gente já foi dentro de comunidade quilombola,
para entender como era o acesso à internet. A gente também já falou com comunidade ribeirinha, tá? Já foi para o Jalapão. Então, assim, para Amazonas, para Manaus, a gente foi muitas vezes para Amazonas e Manaus para entender, principalmente o polo industrial lá. E às vezes, pelo menos eu, né, que sempre morei em São Paulo, assim, já viajei, mas nunca tive essa experiência de fato de morar em outros lugares do Brasil, a gente está dentro de uma bolha. E fazer pesquisa, principalmente de campo, estoura essa bolha. Então, a pessoa que também está trabalhando com pesquisa, ela precisa entender que tudo muda o tempo todo. E ela precisa estar, ela não confortável, porque eu não digo que a gente tá, mas ela precisa estar... ela entender que isso é normal e que isso vai acontecer. Então, praticamente, fazer pesquisas é um exercício de empatia. Com certeza, do começo ao fim. E, Stephanie, eu percebo que você fala assim bastante. Não, para a gente conhecer o nosso usuário, para a gente poder conhecer as pessoas, a gente precisa perguntar, saber perguntar. Ok, mas será que a gente não consegue aprender sobre o nosso usuário através da observação? Com certeza. Uma das metodologias também é observação ou interceptação, que é aquele caso da primeira pesquisa que eu falei que eu tive contato, né? De a pessoa tá na rua, ela tá lá observando. Posso falar com você rapidinho, né? Então, a observação também é muito importante. A gente tem, não é especificamente do meu time, mas é um time de produto que tá em campo, inclusive em Salvador, fazendo campo agora. Indo em algumas unidades, né, da empresa e observando o comportamento das pessoas. Isso diz muito, ainda mais quando a gente está fazendo pesquisa só no âmbito virtual, pode ser muito comum a um tipo de usuário, né, esse usuário que está sempre online, mas o usuário que é presencial, né, que está lá, como a gente sabe a experiência que ele está tendo, como a gente consegue entender problemas que a gente não está vendo aqui no dia a dia, estando na tela, né, que tem muitos problemas que não são invisibilizados e que a pessoa às vezes está tão comum para ela naquele dia a dia que ela nem menciona como um problema, é só parte. E eu acho que a importância da pesquisa e do design nesse foco nessas sutilezas das coisas que acontecem no dia a dia, a gente vê oportunidades para melhorar a vida dessa pessoa, né? São coisas que as pessoas não pensavam e elas, nossa, facilitou tanto a minha vida, seja com menos passos que ela tem que clicar dentro de um aplicativo para fazer um login, seja a memorização de senha. Então, eu vejo que o grande trabalho que a gente tem como pesquisadores, junto com interface em produto, é fazer melhorias que sejam muito sutis, mas que mudem completamente a experiência que a pessoa tem ao consumir aquele produto ou aquele serviço. Como é que você chegou até o papel de coordenadora de Research Ops? Desde quando você começou ali sua primeira atividade de trabalho, pelo que você passou? Eu sei que você já foi PM, como é que foi isso aí? Então, eu comecei nessa consultoria como recepcionista bilíngue, gente. E uma das habilidades que eu tinha, que eu acho que inclusive é uma das habilidades que precisam ser, que são importantes dentro do mundo de pesquisa, né, dos pesquisadores, é organização. É muito importante. Então, eu sempre vi problemas e traduzir eles como processos. Então, desde coisas muito simples que eram, sei lá, ter que atender telefone e agendar reuniões com alunos, com clientes, né? Eu pegava uma planilha e já sistematizava, não, eu posso fazer uma agenda, né, automática, que vai agendar automaticamente, eu não preciso ficar procurando. Então, comecei assim. Então, no primeiro ano, eu já fui promovida a assistente administrativa. Tive muito essa interface, inclusive com RH, contas a pagar, processos, eu fazia pagamento de fornecedores, então eu comecei a entender um pouco quanto custava para a gente fazer a pesquisa, né? Então, seja contratando, por exemplo, essa agência de recrutamento que eu falei, contratando o fornecedor de sala espelho, contratando o lanchinho que a pessoa comia. Então, de forma muito não direcionada, eu já participava desses processos. E todos os processos em que eu participava, mesmo que pontualmente, eu tentava fazer com que aquilo lá fosse feito mais rapidamente, com mais exatidão. E aí, então, dentro daquele canal, meus gestores foram vendo que eu tinha essas habilidades. Até que, então, eu virei, de fato, Project Manager, que foi em 2018, né, dentro dessa própria empresa.
E aí eu já tinha terminado a minha faculdade de Relações Internacionais, e aí eu ficava, né, gente, mas o que tem a ver com o que eu estudei, com o que eu tô fazendo? E aí eu não falei para vocês que essa pessoa aqui de pesquisa, ou que trabalha com pesquisa, tem que ter empatia? E precisa saber observar, precisa saber analisar? E eu comecei a entender muita sinergia na faculdade que eu fiz, porque muito do que a gente aprende na faculdade, principalmente de Relações Internacionais, é avaliar cenários. Tem esse cenário, tem esse recorte do cenário, eu vou avaliar para dar qual que é a minha melhor recomendação, seja para a empresa entrar nesse cenário internacional, seja para a empresa sair, ver a viabilidade. Então, no fundo, era pesquisa também. Só que mais na prática, né? E mais rápido. Então, fazendo todo esse gerenciamento de processos e etapas, eu, inclusive, precisava, um pesquisador faltou, vamos lá tomar nota. Uma outra pessoa teve um problema, teve que sair no meio da entrevista. Você pode entrevistar? Vamos entrevistar. Né? Então, eu assisti muito, tive presente em muitas metodologias de pesquisa como observadora. Então, quando você vira e fala, tem que observar, eu aprendi por observação, por exemplo. Né? Então, cheguei nesse ponto em que eu não sou especialista em nada. Eu diria que eu sou metida em tudo. Porque eu sei de como a gente faz para nascer um projeto, quais são as perguntas que a gente precisa fazer para o nosso stakeholder, até quais informações precisam ter dentro de um relatório para que seja inteligível para o time de produtos pegar e começar a desenhar. Então, eu me tornei coordenadora por causa disso, por esses anos todos passando em tantos processos, diversas vezes de começo ao fim, eu comecei a entender que era um padrão de qualidade, um padrão de entrega, metodologias, acompanhar muitas pessoas que eram pesquisadoras que também me ensinaram muito ao longo desse processo. Tem uma colega, uma grande amiga minha, uma das minhas melhores amigas, que é a Fernanda Voigt. Ela é incrível, ela é professora, já deu aula em diversos lugares, que me ensinou muito. Então, também depois fui buscar na literatura, li muitos livros sobre pesquisa, tô dentro de comunidades que falam sobre pesquisa, né, participam desses fóruns. Então, quando eu aceitei o desafio de vir para a empresa em que eu tô hoje, foi para, de fato, ter um pulo na carreira, de que agora eu entendi que eu sou boa em processos, entendo todo o processo de pesquisa, sou boa em gerenciar esses processos, fiz, inclusive, a especialização em gerenciamento de projetos. Então, assim, eu não vou ser a pesquisadora porque eu não sou a melhor moderadora. Mas eu sei o que um bom moderador tem que ter. E eu sei quais são as informações que a gente precisa extrair para poder entregar os resultados. Então, eu me tornei coordenadora por conta disso. Que eu acho que eu tenho também uma boa interface com as pessoas, essa boa comunicação, sei cobrar, sei entregar, sei mitigar prazos, né? Então, é um cargo, inclusive, muito novo. Você pode procurar no LinkedIn, assim, não existem coordenadores de Research Ops, né? Muito difícil. A pioneira, brincadeira. Mas porque é uma área de atuação nova, né? Que tá ganhando robustez agora. Então eu me sinto muito orgulhosa, sabe? E ainda mais por ser uma liderança feminina que tá fazendo isso, né? Dentro de um mundo que também corporativo, que sempre foi com muitos homens. Apesar que hoje na empresa que eu tô é bem diversa. Inclusive meu time é mais feminino do que masculino. Então, acho que esse é meu processo, assim, sabe? Cheguei aqui porque eu participei de tudo, eu tive que passar por todos os caminhos até entender que eu não sou boa em nada em tudo ao mesmo tempo, né? Eu sou a grande orquestradora de fazer com que todos esses pilares funcionem, garantir qualidade, padronização, escalabilidade, impacto do que a gente descobre, o que a gente entrega. O que eu fico feliz na tua trajetória é que, assim, você começou ali, formação em relações internacionais, aí você começou com papel e vai mudando. E quão diferente isso é hoje, né? Porque antigamente a pessoa começava com uma profissão e ia ali 20, 30, 40, 50 anos e morria com aquela profissão. Hoje não é só ter um leque de oportunidades, mas é que não existe mais essa limitação de, não, poxa, você mudou, uau, você abandonou o que você fez lá na universidade, na faculdade. Não, cara, hoje isso é visto até de uma forma super bem vista, de você enriquecer com um repertório mais diverso, né, de várias áreas. Isso é muito legal.
Não, totalmente, assim, sabe? E muitas vezes eu senti que eu não sabia de muita coisa, né? Quando, às vezes, estando em alguma discussão com outras pessoas que não são da área, mas especificamente de negócio e produtos digitais, muitas vezes eu falei, nossa, acho que eu não sei. E aí, não é que eu não sei, eu sei de coisas diferentes do que aquelas pessoas sabem, e tá tudo bem. Então, eu acho que dentro disso que você falou sobre mudar muito, eu acho que tem a ver com você ter espaço para você poder mudar e entender a empresa em que você trabalha ou para quem você trabalha, entender que você tem outras habilidades que às vezes não são especificamente aquela caixinha. Então, eu vejo que hoje, pelo menos nas contratações, né, que eu faço e pretendo fazer ainda mais, não é importante para mim só com que a pessoa se forma. É muito importante a disposição que ela tem de realizar. Porque, como eu falei, como tem que ter muita empatia e resiliência, não adianta a pessoa ser o PhD e não sei o que lá, porque ela vai ter que passar por processos que uma pessoa júnior, uma pessoa estagiária teria que fazer, mas ela precisa saber fazer, porque faz parte do processo. Para a gente entregar o resultado esperado, precisa fazer isso. Então, eu dou muito valor. As pessoas que estão dentro desse meio são muito diversas mesmo, tá? A gente tem uma comunidade no WhatsApp, que é Research Ops Brasil. Então, a gente tem pessoas de diversas áreas, assim, sabe? Jornalismo, ciências sociais, tem designers, tem jornalista, tem... É muito diverso, assim, sabe? Porque as grandes qualidades que a pessoa tem que ter é questionativa, empática e resiliente. Tipo, é isso, sabe? O resto você vai aprender, principalmente na prática ou na literatura. Também, né? Oi? E querer fazer, né? Com certeza. Porque nesse mundo de transição de carreira, que o pessoal fala muito aí, tem um objetivo, né? Ela se formou em algo, mas ela quer chegar em algum outro lugar. Talvez ela viu, e você foi entendendo ali que a tua formação, né? Você foi entendendo quais que eram as tuas aspirações. Putz, gostei. Então você foi subindo pelo teu conjunto de habilidades, né? Que você foi envolvendo suas aspirações, que você foi gostando. Putz, gostei disso aqui, hein? Me interessei por processos, me interessei por isso. E você começou lá pela observação, né? Um dos pontos que você falou ali foi você ser... tá ali como recepcionista, entender como as coisas funcionavam, tabular, melhorar processos. Então, tem o querer também, né? Então, com certeza. Gostei muito dessa E tem a ver de ser também, eu acho que muito questionativa, sabe? E às vezes não tá confortável. Eu sempre fui assim, se eu não tenho um desafio, eu me incomodo. Então, se eu tô conseguindo já fazer o trabalho com o pé nas costas, pode ser ótimo, mas eu não aguento ficar fazendo isso mais do que 3 meses, entendeu? Eu vou caçar problema, eu vou caçar trabalho. Isso talvez seja uma questão nossa, né, social, de que não se ajeita com a inquietude, mas eu acho que pra mim eu não vejo desse jeito. Eu vejo que eu aprendi, tô onde eu tô por causa disso, né? Apaixonada pelo problema. Exatamente isso, é a grande frase. Eu sou apaixonada pelo problema, porque eu adoro trazer uma solução, uma resolução. Adorei. E agora vamos falar um pouquinho sobre a relação de Research Ops com a pessoa de produto. Como que é no dia a dia a tua relação aí? Você faz as pesquisas, é o time de produto que está demandando, é no início do desenvolvimento do produto, é durante, no final? Como é que funciona esse teu dia a dia com a pessoa de produto? Então, quando a interface com o time de produto, ela é mais forte quando a gente tem um nível de médio a baixo de incerteza, né? Então, e eu tô dizendo isso porque a pessoa que me solicita, ou o time que me solicita, já vem até com uma hipótese. Não vem com tantas dúvidas, vem com mais hipóteses para serem validadas ou refutadas, né? Então, um produto é mais assim, chega pra gente mais dessa forma. Então, eu tenho diversas hipóteses que eu quero conversar com os nossos usuários para entender se isso aqui vira uma certeza, ou vira uma dúvida, ou se a gente descarta, né, valida ou invalida. Então, hoje eu respondo a uma gerência, né, e essa gerência está dentro de uma diretoria
que tem diversos produtos digitais. E eu acho que talvez seja esse processo, o processo que acontece em todos os lugares. Acho que não. Mas aqui, como é uma área nova, inclusive, a área de pesquisa oficial aqui dentro da empresa, como tem 1 ano e meio, e os impactos do que a gente já entregou foram grandes, as pessoas querem muito fazer pesquisa, e eu levo isso fico muito feliz, sabe? Tipo, não, eu quero fazer pesquisa. Então, o que acontece? Às vezes, mesmo assim, em produto, eles vêm com uma ideia, não é nem com uma hipótese. Então, quando ela vem como uma ideia, ou com um problema muito amplo, eu faço esse exercício junto com eles para poder tentar destrinchar, preencher uma matriz de certezas, suposições e dúvidas, para a gente entender, tá no momento de fato a gente falar com o usuário nesse sentido, de tipo, ir fazer um teste de produto, ou tá no momento da gente fazer algumas pesquisas iniciais, que sejam um benchmark, uma desk research, né? Quando o caso não é esse, de fato, já tem a hipótese ali, e eles querem validar ou não, eu recebo de diversas pessoas dos produtos digitais diversos que a gente tem aqui. A gente faz a operacionalização mesmo da pesquisa, então esse recrutamento, agendamento, a execução, né, seja entrevista, seja formulário, análise das informações, e a gente entrega essas recomendações para eles. E aí, no meu dia a dia, eu tenho uma pessoa que é uma dupla minha, né, que é um product designer, também coordenador, e a gente tem muita interface, porque o time dele é bem conectado a o que a gente chama de jornada de ensino, né, aqui dentro da empresa. Então, a gente troca muito em que momento que o meu time vai assumir ou o time dele faz. Então, basicamente é isso. Quando a gente preenche um briefing lá de pesquisa e a interface é muito mais de produto de fato do que de exploração, fica para ele. E aí, o que a gente faz é esse apoio consultoria para garantir recorte amostral, recrutamento, agendamento, até fornecer materiais de padronização das entregas, porque também isso é importante, né? Vários times diferentes podem estar fazendo pesquisa, mas eles precisam seguir uma padronização para todo mundo sempre entender o que está sendo entregue de resultado, né? Então, eu não sei se você quer que eu fale mais sobre como é esse dia a dia de trabalho, era isso? Ou eu respondi a pergunta? Não, muito bom, muito bom. E nessa relação com o time de produto ali, né, o delivery mesmo, qual o teu maior desafio? Também. O que eu estava falando mais na parte do describe, né? O delivery é a interface que eu tenho com eles, eu não diria que é pouca, mas não é tanta, porque quem mais tem interface com o time de delivery é o time de describe, que é de design especificamente. Então, quando a gente está falando de processos de design, a gente tem os grandes 3 diamantes, né? Que é o descrever, descobrir, descrever e entregar. Então, eu tô bem nesse ponto, nesse inicial, né? No primeiro diamante, e o time de delivery tá lá no final. O que a gente faz com esse time de delivery, muitas vezes, é ajudar a fazer refinamentos dos produtos, porque então, assim, já foi produzido um MVP, né? Já foi, inclusive, enfim, teve o protótipo que o time de design cria, né, com base nas nossas recomendações. Ah, deu certo, beleza, o teste A foi melhor que o teste B ali, então beleza, aí o pessoal de delivery vai, de fato, codar, né, todo aquele produto, vai subir, e aí, por exemplo, para buscar talvez satisfação sobre aquilo, como está performando, nós atuamos como uma consultoria, né, de tipo, vamos fazer então uma pesquisa, e para fazer essa pesquisa vamos utilizar esses formulários, vamos rodar dessa forma, vamos também ter esse recorte amostral. Então a minha interface é muito mais de consultoria de fato do que eu não recebo demanda deles, eu recebo demanda mais como um grande problema, um grande tema, do que de fato hipóteses já super validadas ou para refinamento de produto. E o teu desafio nessa relação é qual? O que mais pega no dia a dia? Se é que é alguma coisa. Eu acho que é mais assim, a maturidade de pesquisa da empresa como um todo, que às vezes a gente fala muito sobre testar barato. É muito mais barato a gente fazer pesquisa antes de fato ter lançado um produto do que depois que lança, e se a aceitação for péssima, imagina, você gastou um puta dinheiro de desenvolvedor, né, para subir, né, todo aquele tempo, e às vezes foi um fracasso. Então, acho que a grande dificuldade é convencer que antes de lançar é mais barato, mesmo que demore um pouco mais, testar com um protótipo,
do que testar o MVP, entendeu? Porque normalmente é o que eles fazem aqui. A gente não testa MVP, a gente lança o MVP, né? A gente testa o protótipo e a galera quer testar o MVP. Então, acho que é a grande dificuldade. Legal, então seria, você fala assim, até aumentar, né, o entendimento da galera, da companhia, seja onde você está hoje, eu acho que como um todo, né, não sei assim, como a tua experiência, mas esse entendimento desse engajamento de ter a pesquisa antes, validar essa hipótese antes deles pegarem simplesmente ter todo esse tempo. Então, fomentar essa cultura de pesquisa, né? Exato, e é isso mesmo, fomentar a cultura de pesquisa, Cami, porque foi o que eu falei, é a questão de testar barato. Se a gente vai tentar, vamos pensar o seguinte, a gente num esquema de um bolo, vamos fazer um bolo. Eu nunca fiz um bolo na minha vida. E aí, eu nunca fiz um bolo, eu não vou ler nenhuma matéria sobre quem já fez aquele bolo, eu não vou buscar referências de quem já tenha feito aquele bolo, quanto tempo demora, eu simplesmente vou pegar a receita, fazer o bolo, jogar, fiz. Aí eu vou experimentar e falar, nossa, que ruim. Nossa, faltou açúcar, faltou isso, faltou aquilo outro. Putz, mas você já gastou um puta tempo pra fazer todo o bolo, você assou o bolo, você sujou louça, você gastou ingrediente. Se você tivesse, talvez, demorado meia hora a mais pra ler 2 experiências, 2 feedbacks de pessoas que já fizeram aquela receita e não foi bom, não teria sido melhor? Porque você ia acabar com o quê? Uma boa experiência, um bolo gostoso. E aí você gastou o seu tempo e tá com um bolo ruim. E aí você fica frustrado. Então, não sei se essa analogia faz muito sentido para o produto, mas eu acho que é isso, sabe? Se você tivesse lido antes, bota uma xícara a mais de açúcar. Fiz, não ficou bom, hein? Não cresceu. Putz, sabe? Fermento aí. Legal. Essa semana eu estava lendo um artigo justamente sobre Research Ops. E aí estava assim, Research Ops pode auxiliar a colocar a pesquisa em um lugar de estratégia dentro das companhias. O que você acha disso? Não, é 100%. Esse é o lugar que a gente está tentando alcançar dentro da corporação. De ser menos apagador de incêndio e validação de produto e pensar mais fora da caixa e trazer os principais temas que a gente pode debater aqui dentro e nortear a estratégia da empresa para onde ela quer ir, né? Então, sair dessa maturidade que ela existe para satisfação de o produto já está pronto, entregue e a gente só quer tentar melhorar, para onde vamos? Quais são os próximos temas? O que a gente vai lançar de novo? Que é a pesquisa de mercado, né? Uma pesquisa com mais inteligência. E pesquisa com foco em design, com certeza pode fazer isso. Porque o design busca muita referência fora, né, no mercado. Então, não é só depois de estar pronto colocar a mão para editar. É o pensar toda a estratégia por trás do lançamento, do que o público quer. Então, a pesquisa mais estratégica faz, inclusive, que o nível de sucesso do que você vai lançar seja muito maior, né? Do que simplesmente nascer de uma ideia que não está embasada em nada. Então, ser uma área mais bottom-up ali para a empresa como estratégia, do que vocês têm entendido do comportamento, né, do mercado que vocês estão atuando, do que parar de ser top-down, né? Assim, só recebedor. Pastelaria, parar de ser pastelaria. Né? Ser mais falando assim, putz, conforme nossa pesquisa aqui, e eu acho que até, né, Esté, não sei se vocês percebem isso, talvez com uma pesquisa que vocês foram para validar algo, vocês até chegaram com insumos para um outro problema, né, que poderia melhorar e gerar que nem era aquele problema que eles levantaram, né? O problema é outro, e com isso chegar a empresa e falar assim, putz, tua estratégia, o problema é esse aqui, ó, é nisso aqui que você tem que trabalhar, aí que tu vai ganhar um milhão, né? Exato, isso já aconteceu algumas vezes atualmente, e acho que foi assim que a gente... Sabe aquela questão de que a gente pode falar 20 vezes, mas quando tá sentindo no bolso, ou quando tá vendo a experiência frustrada quando a pessoa começa a dar valor, é um pouco disso. Eu acho que, mas isso não é, eu acho que na companhia que eu trabalho, tá? Eu acho que é no Brasil como um todo. Só depois de perceber quando pega no bolso o dinheiro que foi gasto e não foi assertiva aquela entrega, ou enfim, aquele lançamento, é que vão pensar, então vamos voltar, vamos recalcular a rota, né? E aí faz sentido.
Então, eu espero, né, e tenho trabalhado para isso, que a pesquisa esteja nesse nível mais de fato do descobrir e não do validar apenas, ou buscar satisfação. Sensacional. Adorei. Boa. Chegamos num ponto alto do nosso bate-papo. E aí, a gente aqui tem uma tradição. A gente tem agora, no finalzinho, o bate-bola jogo rápido, que é o seguinte. Eu vou trazer para aqui, claro que eu não te avisei antes, tem que ser surpresa, né? São 5 frases ou 5 palavras e você vai me dizer a primeira coisa que vem na sua cabeça. Combinado? Primeiro, pesquisa é uma coisa que acontece uma única vez ali para o produto. O que vem na minha cabeça quando você diz isso? Você concorda, não concorda? O que você acha? Peraí, eu fiquei focada em ser outra coisa. Você pode repetir? Claro. Vamos lá. Pesquisa de usuário, pesquisar o teu usuário, conhecer o teu usuário é uma coisa que você faz só uma única vez, geralmente ali no início do desenvolvimento do produto. Discordo completamente. Por que você discorda? Aprendizado contínuo. É um aprendizado contínuo, porque existem ciclos também de utilização de um produto. Então, o nosso cliente final pode sempre mudar o perfil. E nem só, digamos, que estão entrando pessoas novas com outro perfil, mas a pessoa consumidora, ela vai mudando de necessidades ao longo da vida. Então, a gente não pode escrever em pedra que aquilo que ela espera é aquilo que ela é. A gente vive num mundo que muda toda hora, então as pessoas também podem mudar de vontades, necessidades, expectativas. Então, a gente tem que sempre pesquisar. Muito bom. Número 2. Pesquisa é cara e consome muito tempo. Mentira, não concordo. Não é rapidinho? Concordo. Dá para fazer baratinho? Não é rapidinho, mas dá para fazer baratinho. A gente tem esse grande problema de recrutamento de participantes, a gente tem utilizado, às vezes, pessoas internas. Vamos chamar os parentes, vamos chamar aqui o usuário médio, vamos testar. Então, assim, quem quer consegue. Não é cara, não é tão rápida para ter um rigor metodológico, mas não é cara. Número 3. Pesquisa é fácil e qualquer um consegue fazer. Sabe que eu concordo? Eu acho que eu concordo, que qualquer pessoa pode fazer. É importante que a pessoa tenha um conhecimento que ela pode adquirir, digamos, com uma semana. Aí é sempre importante, a gente sempre, quando está consolidando, a gente tem uma grande importância nos nossos relatórios que fala sobre as restrições da pesquisa. Você pode fazer a pesquisa que você quiser, mas você precisa dar aquele disclaimer de, olha, eu estou trabalhando com isso faz uma semana, eu falei com meu pai, minha mãe e meu tio. É uma pesquisa. Você tem que dar o disclaimer de como foi o seu processo de conseguir essas informações. Número 4. Pesquisa se resume a perguntar para os usuários o que eles querem. Não é verdade. A gente fala muito sobre o mapa de empatia, que muitas vezes o que ele quer não é o que ele precisa. Ou o que ele faz não é o que ele sente. Né? Então, não é só isso. É uma matriz muito doida que a gente precisa fazer de avaliação. Boa. E por último, fazer um pouquinho de pesquisa ou alguma pesquisa é melhor do que não fazer nada. Com certeza. 100%. Você com certeza vai saber mais do que a hipótese que você tinha na sua cabeça. Você ter a informação de outra pessoa é mais valiosa do que você ter só a sua. Que legal. Bacana. Pronto. Muito bom. Muito bom. Curtimos muito. É isso. Chegamos aqui ao nosso finalzinho do nosso episódio. Foi muito legal conversar, trocar uma ideia, ter essa aula aqui sobre Research Ops. Ai, meu Deus. E olha que Research Ops quase eu não vejo pessoas no mercado de Research Ops. Depois desse episódio, a Stephanie vai estar valendo, tá ali no peso ouro. Eu não conhecia antes, eu fui conhecer há pouco tempo. Tô aprendendo aí com a Esther. Bacana. Que bom, gente. Pra gente fechar, Camila, palavras finais, agradecimentos, para depois a gente passar a palavra para a Stephanie. Obrigada, né? A gente sabe aí quanto
a correria do dia a dia. A gente agradecer esse tempo aí, né, das TES. Semana passada ficou aí super valioso o tempo aí dela, a gente não conseguiu ser, então a gente está bem feliz que a gente conseguiu fazer aqui essa semana. Obrigada por compartilhar aí com a gente e aprender mais. Manda ver, Stephanie. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Eu não sabia de fato o que esperar. Eu nunca tinha tido essa experiência de fato. Ouço muito podcast, né? Mas nunca tinha feito assim essa conversa. E eu gosto muito de falar do que eu faço, porque eu gosto muito do que eu faço. Sei que tem um caminho muito longo ainda para aprendizado, porque pesquisa, a gente vai descobrindo coisas sempre, né? Então, queria agradecer vocês por esse espaço, achei muito legal, muito leve, né? Tentei ser o mais explicativa possível, né? E, enfim, acho que é isso. Gostaria de agradecer e legal. Busquem mais saber sobre pesquisa, pessoal. É muito legal. Não é só o pessoal que te aborda na frente da faculdade. É muito mais que isso. E respondam as pesquisas. É muito importante. Agora, toda vez que alguém for me parar na rua, eu vou lembrar de você. Vou falar, tá, vou responder. Não, até você fez um atendimento, sabe? Responde as 2 perguntinhas que eles estão fazendo. É muito importante. E se tiver, né, Camila, se tiver aquela pesquisa que envolva pagar algum din-din, fala com a gente que a gente está respondendo pesquisa. É verdade, hein? Ó, já fui aluna aí também, já participei de né? Tenho vários insights aqui. Pode me botar voucher do iFood. Olha tem só. Garrafa de vinho. Gostei. Mas aí você é uma usuária enviesada, você não pode, entendeu? Não pode. Mas vamos ver, vai que é um outro tópico. Eu devo servir para alguma coisa, tenho certeza. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Aproveita para seguir o ValorCast e até a próxima. Obrigada, gente.